nós vamos deixar o jovem. Essa é a melhor pergunta da noite. Essa é a melhor pergunta da noite. E aqui nós estamos na melhor idade. Vamos pegar o jovem aqui para fazer a pergunta. Eu gostaria de saber por que você acha que há tão poucos negros nessa plateia, sendo que a população brasileira é majoritariamente negra. E outra pergunta é que como você acha que fica a associação da sua imagem no discurso aqui com uma instituição que já cometeu a Candelária, o Vigário e quantas outras coisas? Fui advertido da possibilidade do garoto, agora você vai me ouvir. Por acaso tem alguma placa ali fora proibido entrar de negros? Não! Quem é negro aqui? Vem pra cá. Você já fez a pergunta, agora eu tô calando a tua boca. Você já fez a pergunta. Foi feita a pergunta. Eu abri, olha só, eu estou aberto ao debate. Eu assumi o risco e fui advertido que ele faria pergunta desse nível. Tá ok? Olha aqui. Vamos lá. Questão da Candelária. Deixa eu responder. Questão da Candelária. Questão da Candelária, por favor. Vamos lá, nós estamos com a razão. Questão da Candelária. Alguns menores, brancos, negros, etc., uma dúzia, cometiam crimes na Candelária do Rio de Janeiro. Tem duas coisas para falar para você. Duas coisas. E deixa ele ouvir a conversa. Deixa ele ouvir, por favor, fica aí. Fica quieto, por favor. Você agora vai ouvir. Questão da Candelária. Duas questões. Ok? Um grupo de uns 12, mais ou menos, branco, negro, amarelo, cometiam crimes na região da Candelária com um caco de vidro no pescoço de motorista. O que aconteceu? Foi um grupo de pessoas lá e matou alguns. Um sobreviveu, né? Quer dizer, uns ficaram vivos, né? Um que sobreviveu com um tiro no olho foi morar fora do Brasil, etc. Agora, duas coisas importantes. Até um alerta para vocês, policiais militares. Ok? A Polícia Militar queria reconhecer possíveis PMs naquela chacina. E eles foram para a televisão, aquela televisão de cachorro que a gente chama, né? Então foram para a televisão negros, policiais negros. Tinha um segundo-tenente de intendência. E o sobrevivente que estava lá, me fugiu o nome dele, que levou um tiro no olho, apontou, é aquele. O cara era de rancho de intendência, nunca tinha saído na rua. Pegou mais de 3 anos de cadeia pelo dedo de um negro em cima da cara de outro negro. O pai dele, que era militar, morreu ao longo desses 3 anos de desgosto. Agora, segundo tempo. Um dos sobreviventes da Candelária que ele achava aqui, eu não estou dizendo que tinha que matar todo mundo, não. Mas já que ele está defendendo, citou um caso específico. Um dos sobreviventes, há pouco tempo, nós respondemos, há pouco tempo, por favor, você tem tudo para aprender, há pouco tempo, tivemos aqui o sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro. O pessoal lembra disso. Eu, inclusive, estava ali perto, porque eu fui no enterro do general ali, do lado do cemitério São João Batista. Aquele cara, o que aconteceu com ele? Acabou matando a professora, quando ele desceu do ônibus, um caso que todo mundo conheceu. Okay? E depois, quando ele foi para o Camburão, os policiais militares ali, aconteceu alguma coisa, ele acabou morrendo sufocado. Detalhe, quem era aquele cara que tirou a vida covardemente daquela professora? Era um dos sobreviventes da Candelária. Se tivesse como punir menor de idade naquele momento, esse canalha não teria matado aquela professora. Nós estamos aqui com o jovem que tem todo o direito de falar o que bem entender, e eu respeito o garoto e escuto. Mandou calar a boca. Cala a boca de novo que eu estou falando. Então, acabou a conversa com esse cara aqui. Enquanto ele falou, eu escutei. E se tem aqui duas consequências da Candelária. Se tivéssemos como punir menores de idade, aquela professora inocente, mãe, estaria viva até hoje.
a sua família não estaria envolvida numa desgraça. E os policiais militares, que ao colocar toda a viatura, que acabou morrendo aquele animal, foram para o tribunal de júri e, graças a Deus, por 4-3 foram absolvidos. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês. Vocês querem fazer uma homenagem? Parece que Eu queria só aproveitar, Manato, um momento. É o último agradecimento público para a gente encerrar, fazer as frases que a gente tem no outro evento. O debate consiste em perguntar e ouvir. Quando você faz uma pergunta e interrompe a pessoa que está falando, além de mal educado, não é debate. Essa é a prática da esquerda brasileira. E depois a pessoa ainda tenta passar por vítima. Portanto, o que eu peço? Não hostilizem, não ofendam, não agridam, por favor, porque é exatamente o que a esquerda brasileira quer. Agradeço a polícia. Só um momento, por favor, gente. Por favor. Você está no clube dos oficiais. Então deixa isso. Isso. Muito obrigado por sua pergunta. Muito obrigado. Vamos fazer as fotos e o último agradecimento. Obrigado a todos vocês que vieram e a Polícia Militar do Espírito Santo, que sempre apoia as manifestações e o evento de hoje. Muito obrigado. Prazer, irmão. Vou tirar foto do time depois. Deixa eu só botar aqui no bolso. Tirar foto com o Eduardo aqui. Paulo, deixa esse vídeo. Faz a pergunta aqui, ó. Eduardo. Faz os três. Esse aqui é o do médico. E Eduardo? Cadê o doutor? E Eduardo? Quem ama, dá oportunidade. E quem ama, resgata, tá ligado, filha? Porque, ó, Quem ama não rouba e não trafica. Quem ama não rouba e não trafica, tá ok? Força pra sobreviver, ó, pra viver de novo. Você foi Aí, doutor, covarde. ó, uma perguntinha pro doutor aqui. Aí, doutor, vários que nem o senhor aí, tá lá, ó. Roubou do povo, não é nem de um ou dois, não, do povo. Que o povo é quantos milhões aqui de habitantes no Brasil aqui? Só no Brasil, doutor. Você não sabe nem fazer pergunta. Ó, tem deputado que está preso. Tem ex-deputado que está preso. Tem vereador que está preso. Hein, doutor? Cara que nem você, Mas você assim, vai me culpar contra do quê? Eu me respondo pelos meus atos, ô cara. Pelo que eu entendi aí da pergunta que o senhor fez atrás aí. Um elemento grande e forte, você com uma arma na mão te roubando na rua, pronto pra apertar o gatilho, vai dar a palavra pra ele, ele tá certo. Contra. O homossexual também que eu fiz aí bem, tá gravado na minha mente, entendeu, doutor? O senhor tem que ter, porque o senhor tem que ter humildade. Humildade é uma coisa que o senhor não tem no coração. O dia que o senhor tiver humildade, o senhor vai fazer vai chegar na sua casa, vai ver assim, olhar pra sua família, pro seu filho e falar, eu amo minha família, eu amo minhas crianças. Aí o senhor vai ter humildade. A partir do momento que você tem humildade, o senhor vai parar de ser assim, um cara chucrão. Um cara chucrão assim, ó. Nunca roubei, nunca sequestrei, nunca trafiquei, tá ok? Tô no sexto mandato do Tribunal Federal sem problema. Nunca roubou. Esse candidato. Você não tem Quem prova isso? Você não tava na continha. Vai me dizer que você não tem, pelo menos você tava na Tem umas continha. perguntas aqui da plateia. Tem moral pra olhar pra mim, rapaz? Você tem moral pra olhar pra mim, rapaz? Boa tarde, qual é o seu nome? Meu nome é Sabrina. Sabrina, Como pode a falar. Stephanie disse, tem muitos filhos que têm educação dos pais, mas vão pelo errado. Se fosse o seu filho, você ia visitar ou ia deixar ele mofando na cadeia? Por mim. Olha, um filho meu cometendo um crime hediondo, tráfico, etc., ia mofar na cadeia. Porque ele não tem motivo. Peraí. Ele não tem por que errar. É boa educação, não é apenas escola, é em casa, é família, é Deus, é religião. Isso que é educação, é tudo isso.
E não o que nós estamos ouvindo aqui. Pessoas que não deram a devida educação com seus filhos, praticamente abandonaram seus filhos e foram conhecê-los na cadeia depois de tarde. E agora são super-heróis. São exemplos para a sociedade, são esse pessoal que está aqui agora. Eu paguei e me orgulho levanto minha cabeça. Ele vai continuar pagando muito porque você destruiu muita família. Destruiu muita família. E você só disse que está arrependido agora porque foi preso. Que a gente paga. Que não deram Posto oportunidade que a pra cocaína gente. não tem CMS, não. Cristina, eu sou sincero, Cristina. Eu não sou diferente na época de campanha. Eu continuo a mesma maneira, pô. Eu sou contra a política de direitos humanos do nosso país, que só defende presidiário, basicamente. Tá, okay? Direitos humanos você é só contra. basicamente defende presidiário. Hoje em dia, a Comissão de Direitos Humanos está discutindo, por exemplo, a aprovação de casamento entre homossexuais, a adoção de filhos por parte de homossexuais, a visita de presos homossexuais, até isso está sendo tratado em Brasília pela Comissão de Direitos Humanos. Nunca visitou a família da vítima. A família daquele que tem um filho que foi drogado por esse pessoal aqui, que arrebentou com a família. Tá? Que muita gente acabou morrendo por causa disso. Tá, okay? Isso o pessoal não faz. Mas tu acha que o homossexual não tem direito? Não. É direito do quê, Cristina? De casar, de ser cota. feliz, Casar, dois homossexuais casarem? Não, pelo amor de Deus. Mas... Casar com aliança na igreja, não. Eles se reúnem ali, falam que vem entender. Adotar a criança, que vai ser um futuro gay. Vai ser um futuro homossexual aquele filho. O pai que vai ver, o garoto que não sabe quem é a mãe. Quem é a mãe? O bigodudo ou o careca? É isso? Como é que é? Quem é a mãe? De um casal gay que adota uma criança. Quem é a mãe? O bigodudo ou o careca? Eu quero uma criança que vai crescer com problemas. E garanto que vai ter problemas. Mas você deve ter tido muito carinho no presídio. Deve ter tido muito carinho no presídio. Quando eu falo, o Rodrigo olha, como se fosse faísca, assim, ó. É, Rodrigo? É? Ele pode vencer na vida trabalhando, né? Não ele fazendo trabalha, como a mãe fez. Eles trabalham registrado. Vai vencer na vida. Todos os meus filhos trabalham virar político, nem Você quer ver o documento deles? Você vai? Todos trabalham. Político é ladrão? Todos. Então fecha o Congresso, então. Fecha o Congresso. Nós vivemos fazendo profissão. Você não teria traficante. Você não seria traficante. Trafiquei porque eu não tive pessoas... que é? Pra te ajudar, o que é isso? Eu vou ajudar você? Eu vou te ajudar você? Vai estudar, vai trabalhar, pô. Vai trabalhar, minha vida não é dar dinheiro pra você, não. E aí, deputado? Tá na lista aí do Fachin? Pô, não tô de novo, pô, que decepção pra esquerda no Brasil. A petralhada vai chorar a noite toda hoje. Mas tem duas pessoas maravilhosas aqui. Carlos Aratini e Maria do Rosário. Mas o que é isso, Maria do Rosário? A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Anuncio os deputados que falarão pelo PSC, o deputado Jair Bolsonaro, e na sequência o deputado, ou o inverso, Eduardo Bolsonaro, depois o Jair, pela ordem, o filho, não é? Senhor presidente, eu tenho que ser o primeiro, porque se eu cometer algum erro, o meu sucessor vem puxar minha orelha. Senhor presidente, deputado federal João Campos, senhor deputado federal Johnny Marcos, autor e requerente dessa sessão, o qual parabenizo, dada a importância do Estado de Israel para o mundo inteiro e não somente para o seu próprio território. Senhor ministro Lior Bendor, se eu letrei corretamente? Falei corretamente? Perfeito, ministro. Senhor Paulo Maltz, vice-presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Senhor Milton Seliman, diretor da CONIB. Shalom para todos vocês e todas as autoridades presentes. Prezados, recentemente fiz uma viagem para Israel a convite do presidente do PSC, pastor Everaldo, e também do ministro da Agricultura, senhor Yuri Yehuda, os quais também fica aqui registrado o meu agradecimento. E nessa breve visita de pouco mais de uma semana, deputado João Campos, prezado ministro, podemos conhecer ali uma pátria calcada no patriotismo, que respeita seus militares e civis que tombaram em nome da criação do Estado de Israel. De fato, a cerimônia, nas vésperas do dia da independência de Israel, foi muito emocionante nos Muros das Lamentações e prova, de maneira cabal, como que deve ser preservada a memória de um povo. E, ato contínuo, também visitamos o Museu do Holocausto.
Eu achava que eu sabia alguma coisa com relação ao nazismo. Não sei nada. E ali, prezados deputados, pude ver que a doutrinação ideológica também fez parte de um projeto para demonizar os judeus e abrir as portas para que ocorresse o Holocausto. 6 milhões de vidas inocentes, desarmadas, foram ali assassinadas. Para que isso não se repita, abro aqui um breve parênteses e dizer que apoio a iniciativa do deputado Exalci, do Escola Sem Partido. O mundo não merece ver outro horror como esse. E já que o tempo é curto, senhor presidente, e devo ceder aqui agora ao meu sucessor, o deputado Jair Bolsonaro, falo aqui que, assim como prevê a Bíblia, onde está certo que todos que abençoam Israel serão abençoados e todos que amaldiçoam Israel serão amaldiçoados, creia ou não na Bíblia, está ocorrendo aqui no Brasil para que todos vejam. Então fica aqui o meu relato e o meu registro de que, se Deus quiser, Brasil e Israel, a partir de agora, terão uma íntima ligação, porque temos muito que aprender na área de agricultura, tecnologia, reuso da água e etc. Realmente uma experiência esplendorosa. Quem tiver oportunidade, eu aconselho de ir lá e conhecer a Terra Santa, pois vai se impressionar não só pela parte religiosa, mas também pelas mentes brilhantes que são as pessoas de Israel. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Parabéns, deputado Eduardo Bolsonaro. Ainda na sequência, pelo PSC, o deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jair Bolsonaro com a palavra. Apenas dando continuidade que o meu filho falou, fico muito feliz e honrado com as palavras dele. Realmente o garoto está no bom caminho. E é um orgulho para qualquer pai ver um filho se portar dessa maneira. E mais ainda, quando o filho sobrepõe ao pai. Assim nós desejamos. A minha viagem a Israel, a convite do pastor Everaldo, na próxima o sócio Cavalcante estará conosco, com toda certeza, é sempre um motivo para se renovar. Vimos muitas coisas lá que poderiam ser aplicadas no nosso Brasil para o bem do nosso povo. Prezado João Campos, prezado Johnny Marcos. Israel, em parceria conosco, tem muito a oferecer para o seu povo e para o nosso povo. Uma das experiências que tive lá, prezado sócio Cavalcante, indescritível, foi descer as águas do Rio Jordão. E complemento, termino nesses poucos segundos. No que depender de mim e de muitos dessa casa, alguns não presentes, essa amizade, essa aproximação se fará muito mais presente. No que depender de mim, de todos aqui tenho certeza, um futuro Vale do Silício teríamos aqui com a participação física, material e intelectual deste povo que orgulha a todos no mundo, o povo de Israel. Muito obrigado, shalom. Parabéns, deputado Jair Bolsonaro. Muito interessante o seu testemunho e do seu filho, o deputado Eduardo, em função da ida recente ao... Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Me sinto muito honrado em usar das palavras por alguns poucos minutos, me referindo aqui, me dirigindo a uma plateia tão seleta. O que eu quero dizer para os senhores? O meu PO é de capitão. A minha turma são generais de exército. Mas eu estou num contexto que permite formular, não teoria do absurdo, mas pensar em política estratégica. E a primeira pergunta, o Brasil tem política estratégica? Tem funcionários, mas eles estão a serviço do Estado ou o governo hora de plantão? Bem, vamos lá. Muita coisa aconteceu nos últimos dias. Primeiro foi o mais importante, o Palocci dizendo para o juiz Moro que teria nomes, endereços, para que colaborasse então, para ir mais fundo ainda na questão de desvendar tudo no tocante à corrupção no nosso Brasil. Mas ele não é um cara qualquer. Ele não é apenas
não seria igual aos delatores da Odebrecht. Ele é uma pessoa que está no topo da carreira alimentar da corrupção. Está no topo da questão ideológica. Tomadas de poder. O recado parece que foi dado. Não foi para nenhum conhecido nosso. Foi para um poder, na minha análise. Quando ele fala isso, o Supremo decide conceder HC e libertar Bunlai. Para dar uma certa contrabalanceada, o mesmo Supremo faz voltar para a prisão o Bruno, ex-jogador do Flamengo. Ato contínuo, via HC, liberta Genu, ex-tesoureiro do meu ex-partido. Não é um cara qualquer, apenas um arrecadador. 32 nomes do meu ex-partido estão dentro do Supremo. Bem, para contrabalancear, TJ do Rio faz voltar para Bangu a esposa do governador. Prosseguindo um pouco mais, longe de uma teoria da conspiração. O Supremo já tem dado dicas, né, nos últimos dias, que visando dar uma nova interpretação do foro privilegiado. Bem, o nosso querido Senado Federal, por unanimidade, resolve aprovar uma PEC, botando um ponto final nisso. Apenas meia dúzia teriam um foro privilegiado. Bem, continuemos um pouco mais. O que falta para o checkmate na Lava Jato? Que o nosso querido Supremo Tribunal Federal reinterprete decisão anterior de levar para a cadeia possíveis condenados em segunda instância. Checkmate. É o retrato, na minha análise, do que está acontecendo. Daí a gente volta para a BIM. Inteligência estratégica. Está nas mãos de quem no momento? Vocês sabemos quem é o presidente e o partido dele. Sabemos das tratativas, inclusive uma explícita do ex-ministro das Relações Exteriores, que voltou para o Senado agora, dizendo que interessa um acordo com o PT e com o PMDB. Todos juntos, buscando a governabilidade. Jornalistas como Reinaldo Azevedo escancaram a sua defesa de corruptos de partidos ao qual ele sempre apoiou. Um jornalista que vinha muito bem até há pouco tempo simplesmente degringolou. Então, a governabilidade, pela cúpula dos poderes, parece que passa pela continuidade do que está aí. Não é à toa que a gente cresce do nada. Quem sou eu numa política estratégica do Brasil? Não sou ninguém. E os senhores assistem um trabalho enorme de grande parte da mídia para me desacreditar. Não tenho obsessão pelo poder. Pode isso ser uma missão. Pra cá. Oh, que gentileza, ele tá
os crimes cometidos por algumas pessoas não justificam os crimes cometidos pelo Estado brasileiro. O senhor está falando dos... O senhor fica apontando os crimes da esquerda, mas o senhor nega a existência dos crimes das Forças Armadas. Quando o senhor diz que a história não quer que volte, a história não quer a volta da ditadura militar brasileira. É isso que a história não quer. O povo brasileiro não sabe o que é ditadura. Vá na Polônia e pergunte o que é ditadura para aquele povo lá. Não, o Brasil nunca teve uma ditadura aqui. Nunca teve. Nunca passou perto de uma ditadura. Ditadura é não votar para presidente, para governador, prefeito de capital e 1/3 do Senado? Isso é ditadura? O Congresso teve fechado como? O Congresso não legislou por 10 meses, porque quem legislava era o Poder Executivo por decreto-lei. Do Sarney para cá, Nova República, democracia, e estivemos fechados por mais de 10 anos por medidas provisórias. Efeito exatamente 10 vezes pior, né? Se podemos chamar, que naquela época os decretos-leis eram péssimos. E compare decretos-leis com medidas provisórias, vai ver a diferença enorme que há nisso aí. Era uma ditadura. Então se tiver uma ditadura, então do Sarney para cá também, por 10 anos o Congresso fechado. Eu estava aqui. Não, foi uma ditadura. Chegava aqui e não votava nada embora porque o Executivo trancava a porta. Em 64 e 85 foi uma ditadura. O senhor está na história, deputado. Eu não vou ficar... É o que você está dizendo, né? É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, Jair Bolsonaro. Venho a público agora me dirigir à família brasileira. Esta família tão desrespeitada pelo governo do PT ao longo dos últimos 13 anos. O que está acontecendo comigo, para mim, não é novidade. Afinal, no caderno de tese do PT, no item 157, está bem claro, onde está escrito: a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Neste contexto, entra aqui a OAB Seccional Rio de Janeiro com o seu pedido de cassação junto ao Conselho de Ética, bem como representando-me junto ao Ministério Público. O seu presidente diz que seu pai foi um desaparecido político. Realmente ele desapareceu em 1974. Gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas o pai dele vem de Recife para o Rio de Janeiro. E em Recife começou efetivamente a luta armada em nosso país, com a bomba no aeroporto de Guarapes, onde morreu um jornalista, um almirante e 10 civis foram mutilados. Nome desse grupo: Ação Popular Marxista-Leninista. Eu quero repetir: o grupo do pai do Felipe Santa Cruz. Ação Popular Marxista-Leninista. Alguém acha de sã consciência que um grupo com esse nome estava preocupado com democracia em nosso país? Ou queria de fato impor aqui o marxismo através da luta armada? Eles eram violentos. Matavam, sequestravam, justiçavam aqueles próprios companheiros que porventura desconfiassem dele. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, no chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. Os dirigentes da Ação Popular, antes de 64, todos frequentaram a Academia Militar de Pequim para se profissionalizarem na busca do teu sucesso. Ou seja, o poder
pelo terror. Agora, quem é que combateu esse tipo de gente? Na época, em nome do Estado e de forma legal, um dos homens foi o senhor coronel de artilharia Carlos Alberto Brilhante Ustra, que em seu livro conta em detalhes, com fatos narrativos, de tudo o que aconteceu naquela época. Além de desertor, Lamarca não cumpriu o juramento solenemente proferido pelos oficiais do Exército Brasileiro no momento em que recebem a tão sonhada espada. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Hoje, parte da mídia, engajada em um esquerdismo renitente, mitifica Lamarca, rendendo-lhe homenagens por meios de filme e de reportagens. Esse livro, A Verdade Sufocada, é aquele que o PT não quer que a população brasileira tome conhecimento. Hoje você estudar Marx nas escolas é virtuoso, é humano. Mesmo pessoas como ele têm integrado aqui o grupo de comunistas do passado que executou mais de 100 milhões de inocentes. Agora, falar da obra de Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel de artilharia do Exército Brasileiro, chefe do DOI de São Paulo, não pode. Acusam-me até de crime contra a humanidade. Lembro que não existe uma só sentença criminal transitada em julgado em desfavor do coronel Brilhante Ustra. Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. Por ocasião do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, cujo presidente à época era o senhor Pedro Dall'Arte. O Lenin falava: a verdade é sempre revolucionária. Obviamente, meus senhores, essa verdade revolucionária nós não podemos entender como sendo algo que pode ser aproveitado em prol da humanidade, da democracia e da nossa liberdade. O que está em jogo aqui não é o meu futuro político. Se eu tivesse ficado quieto, não tivesse citado o nome Brilhante Ustra por ocasião da votação do impeachment, eu poderia até estar muito bem politicamente falando, já que atingia aí os 10% da intenção de votos. Não me interessa agora se eu passo para 5, 3, 15 ou 20. O que interessa para mim é o futuro do meu país. Não podemos sonhar com 2018 se não passarmos por 2016. E toda essa carga ideológica pregada nas universidades, largamente difundida ao longo de décadas perante o seio da população brasileira, não for desmistificada. Então é importante que a gente se apresente, diga nome da organização que faz parte, do DA, do CA, da universidade. O tempo é nosso aqui. Isso, já foi. Lorena, Federação Anarquista Gaúcha, Bloco de Luta. Sou Gabriel Antunes, sou estudante da Escola de Teatro e Dança da UFPA, sou do Pará, não sou de Porto Alegre. Sou do Vamos à Luta, da CST e do PSOL. Sou Roberto, sou do Grupo Desobediência LGBT de Porto Alegre e da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB. Sou a Luane, sou do coletivo Vamos à Luta, CST PSOL. Meu nome é Martina, sou professora, faço parte do 38º Núcleo do CEPERS e também do PSTU. Juliana, do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS, do Movimento Mudança e da Juventude do PT. Sou a Clara Nanda, estudante de Ciências Sociais da Unicinos e da Juventude do PT. Sou alemão, professor da rede estadual e do coletivo Resistência Socialista. Sou Daniel, sou professor de Estado e Sociologia do Julinho e sou da Juventude do Partido dos Trabalhadores, PT. Ou alguém acha que a esquerda, no caso o PT, deixará o governo sem fazer valer as ameaças que grupos sociais têm feito dentro do Palácio do Planalto, como pegar em armas, tocar fogo no Brasil, não resistir, ir à luta? Eu peço a Deus para estar errado.
ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. A forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Milhares de mudas transgênicas criadas por meio de pesquisas desenvolvidas há 14 anos foram destruídas durante manifestação com mais de 1.000 mulheres ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. As mulheres entram na empresa e destroem as estufas onde estavam os testes. As manifestantes vieram direto para as estufas onde a empresa faz pesquisas com novas espécies de eucaliptos. As mulheres destruíram milhares de mudas que estão sendo desenvolvidas desde 2001. Em meu voto, antes de eu citar Carlos Alberto Brilhante Ustra, outro parlamentar citou Marighella, que tem como legado para o Brasil e o mundo o seu mini manual de guerrilha, onde ensinava de forma clara e didática a execução dos crimes mais bárbaros possíveis para chocar a opinião pública e chegar ao poder, como sequestros, assassinatos, roubos e execuções de policiais militares. Marighella, ¿existen en Brasil fuerzas revolucionarias capaces de resistir a la dictadura y de ir a una lucha armada contra el régimen? Sim, existem essas forças. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. Era isso que tinha a esclarecer. ¿Qué fuerzas revolucionarias y qué tipo de organización cree usted que lograría la Alianza Armada de Obreros y Campesinos que se señala como necesaria para llegar a crear el núcleo del Ejército de Liberación brasileño? O que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, sem nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. É ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Como disse o comandante Che Guevara, criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Não podemos pensar que pessoas que pensam ainda hoje em dia dessa forma, como no passado, no caso Marighella, estiveram ou estão no momento preocupados com a nossa liberdade ou com a nossa democracia. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Não estou afrontando quem quer que seja, mas o meu mandato estará a serviço da verdade, da democracia e da nossa liberdade. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Acima de tudo e por Deus, acima de tudo, o meu voto é sim! Olá amigos, eu acabei de desembarcar aqui no aeroporto de Confins, Minas Gerais. Nós estamos num evento hoje à tarde para prestigiar a formatura de quase 1000 policiais aqui da PM de Minas, obviamente. E tem uma pequena recepção aqui no aeroporto, nada programado, algumas pessoas vieram nos receber. E obviamente estamos imbuídos nesse mesmo ideal, colaborar para que o Brasil mude, okay? E nisso daí, obviamente, todo mundo tem que ter uma cota de sacrifício, porque nós temos vontade, temos com toda certeza a maioria do povo ao nosso lado, mas não temos meios para trabalhar, e o inimigo não
vai deixar de usar toda e qualquer arma contra a gente. Em especial a calúnia, coisa que fazem há muito tempo. Mas eu tenho muita confiança em vocês. Isso não é uma obsessão da minha parte. Tudo bem? Entendo, tudo bem? Quero que é uma missão e falar uma mensagem para ele aqui. Como é que tá aí? É isso aí. Como é que tá? Tá bom aí? Valeu, valeu. Aqui não tem pão de queijo ainda, mas o calor é muito grande. O objetivo da minha vida aqui hoje é prestigiar a nossa valorosa Polícia Militar.
profissionais que merecem todo o nosso respeito, que dão as suas vidas por nós, e que muitos nos ajudaram no passado, quando o Brasil estava à beira. Viva 64! O que a população está pedindo é ordem e progresso, é respeito, é vergonha na cara da minha casa. É ter gente que não pensa em partido, mas pense no Brasil. Isso Brasil, 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 Brasil. Eu não tenho. Ministro, não tenho prefeito nem governador, mas tenho você. Então você tem Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro, Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro, Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro, Bolsonaro, guerreiro, orgulho brasileiro. O tamanho da emoção e da satisfação que é um momento quanto esse, deixariam de ser corrompidos. O brasileiro chegou! O brasileiro chegou! O brasileiro chegou! O brasileiro chegou! Eu queria muito a falar com vocês, a mostrar que o Brasil tem jeito. Bolsonaro tem jeito. O Brasil precisa. Está precisando agora, não é sargento nem coronel, está precisando é de um capitão. Por coincidência eu sou capitão, só coincidência. Presidente do Brasil! Aproveitando o momento da minha vida aqui, vocês sabem que mais nos aflige é a questão da insegurança. Agora, chega de mamata em presídio. Nós temos que valorizar quem está nesse serviço, o que eles mais precisam no momento, o que mais precisam. Não é tanto quanto falam a questão de equipamento e até salário, me desculpe, mas o que mais precisam é de uma retaguarda jurídica, é segurança para poder trabalhar, é segurança para poder agir e defender, que com segurança o Brasil vai para frente. É nóis! Chega de gente! Beijo! Presidente 2018, pode levantar de novo. Vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né?
Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe em 31 de março? Ou não sabe responder, vamos falar Castelo Branco. Está errado. Quem assumiu, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Porque todo mundo queria sair do João Goulart. Que nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou o João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu o Castelo Branco. Você acha... E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter um período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial. Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. O médico fez 15 hidrelétricas. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Sim. Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Queria impor uma democracia, que a ditadura estava violenta? A época do paredão lá, esse pessoal sempre mentiu. Eles sempre se vitimizaram através de compaixão. Basicamente para que o povo tivesse compaixão, votasse neles e chegasse ao poder um dia como chegaram agora. E agora estão demonstrando que eles são. Os militares chegaram ao poder e também não saíram mais. Ficaram no poder e inclusive criaram algumas situações para fazer parecer que eles eram muito necessários. O caso do Rio Centro, por exemplo. Aliás, sobre isso, o Rodrigo Azeredo pergunta... Centro, Rubens Paiva, deixa eu terminar aqui. Sim. Temos os militares eleitos periodicamente, todos os 5 foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso é ditadura? Se for ditadura, Tancredo Neves também seria um ditador, porque foi eleito pelo mesmo Congresso. Tancredo Neves não sumia com as pessoas, não mandava prender? Olha só, essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter um documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí. Te conto vários episódios. Em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos deles justiçaram, em especial no Araguaia, e botaram na nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, pessoas inocentes, com a leniência. Mas o senhor aprecia o momento atual de democracia, de liberdade, de poder votar e escolher do Brasil? A imprensa é livre, atualmente? Por que nenhum jornal deu uma linha quando foi arquivado meu processo no caso do Preta Gil? Eles têm medo da minha pessoa em 2018? Eu fui massacrado pela mídia por alguns meses no episódio do Preta Gil. Em especial o Luciano Huck, né? Ricardo Boechat da Band News. Era todo dia paulado em mim, racista e homofóbico. Isso dói, pesa. Racista, homofóbico, não dou bola para isso. Golpista também, porque eu votei a coisa no impeachment. Agora não me acuso de corrupto, não é impressionante, né? Outra pergunta, o Neto. Outra pergunta, Neto. Vai lá, essa já era. De verdade, todo mundo... eu vi suas propostas esses dias. E o que eu preciso mesmo é que realmente a educação e a segurança... São coisas básicas. A segurança, a educação e a saúde realmente seja mudada no país. Porque você vê, há uma calamidade muito grande dentro dos hospitais. Há uma calamidade muito grande na educação. Há uma calamidade muito grande na segurança. No transporte público, em tudo. Eu quero saber se você realmente vai mudar. Não é um homem que vai mudar o país. Você não pode eleger um cara o salvador da pátria. Educação. O currículo escolar é um lixo. É um lixo do escolar. Basicamente é a questão de ideologia, o marxismo cultural. Tá? Ou seja, o velho ditado de Lenin, né? Não tome quartéis, tome escolas. E o PT tomou escolas. Okay?
Hoje em dia o professor está muito mais preocupado em não apanhar na sala de aula do que em dar aula. Então a educação é uma coisa importantíssima, mas começa mexendo no currículo escolar. Questão da violência. A história é muito longa, né? Você não pode simplesmente dar boa vida para quem está preso. Agora o Supremo decidiu. Se o presídio estiver cheio, bota na rua todo mundo com eu queria te pedir eletrônica. Deixa eu te cortar, eu queria te pedir uma coisa. Será que tem como, dentro do presídio, formar os presos lá dentro? Olha, temos disposição na Constituição que é proibido o trabalho forçado. Está numa cláusula pétrea, é quase impossível mexer nisso aí. Mas nós temos que ter presídio agrícola, não entender? E lá dentro o cara ser obrigado a trabalhar. Não é não trabalhar, não come, vamos falar que é tortura, isso aí, começa aquela frescura de tortura, tá ok? Mas tem que obrigar o cara a trabalhar. Sim, mas estudar lá dentro. Tipo, você eles saem de lá, formados. Porque assim, os outros países. A formação você começa de baixo, né? Sim. Não é lá em cima, você vai consertar mas o telhado. Tudo tem início, você tem que fazer com que o cara faça alguma coisa dentro do presídio. Ok? Tá, e o que ele vai fazer? Televisão, por exemplo, tem que ter um canal do presidiário. Por que não? Tem essa porcaria desse canal do governo serve pra nada. Bota o canal Mas do o canal presidiário seria pra quê? O cara vai ter instrução, vai ter aula ali, como tinha o Mobrão no passado. O cara vai ter, assistir filmes que interessam pra ele, pois não besteiras, tá ok? Até pro cara ficar ocupado. E quem se comportar corretamente, você pode até pensar, não, você vai assistir o teu Flamengo ou o meu Botafogo jogar, tá ok? Não, eu sou Vasco. Não, segunda divisão Subtenente 49, 450 Mas independente Barbosa. disso, nós somos Brasil, tá? Que você faça realmente muito pelo país. Obrigado aí. Muito obrigado. Você precisa de alguém que dê exemplo nesse país aqui, tá ok? Obrigado. Eu preciso, valeu? Valeu, irmão. Obrigado. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Se é esse o papo, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Não. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Mas o que é isso? Ainda bem que ela gravou tudo ali. Chora agora, chora agora. Chora. Estamos discutindo aqui com a Rede TV a questão da maioridade de 16 anos. Daí ela entrou na conversa, quer dizer, não foi, ela é da outra entrevista, entrou na conversa e falou que é contra a maioridade. Falei, tudo bem, direito teu. E daí eu respondi o seguinte, olha, quem é a favor que a maioridade continue aos 18 anos, pega esse estuprador de São Paulo agora, esse marginal que matou esse casal em São Paulo, e leva para dirigir o carro da sua filha lá no seu estado. Daí ela ficou revoltada. A deputada Maria do Rosário saiu chorando e não quis gravar a entrevista. O senhor não pode chamar uma pessoa de vagabunda. Qualquer mulher, nenhuma mulher é vagabunda. A discussão continuou no plenário. O líder do PT, Nelson Pellegrino, defendeu a deputada e chamou o parlamentar de covarde. Nelson Pellegrino solicitou as fitas da Rede TV. A este plenário comunica agora a disposição de, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, entrar junto à mesa diretora desta casa com a representação contra o deputado Jair Bolsonaro. Tá na fita, meu Deus do céu. Tá na fita. Eu não tenho medo de perder meu mandato, que é decoro, não. Não tenho medo, não. Olá, Jair Bolsonaro. Venho a público agora me dirigir à família brasileira. Esta família tão desrespeitada pelo governo do PT ao longo dos últimos 13 anos. O que está acontecendo comigo, para mim, não é novidade. Afinal, no caderno de tese do PT, no item 157, está bem claro, onde está escrito: a cassação do mandato do deputado Jair Bolsonaro só terá chance de êxito se houver intensa pressão social. Neste contexto, entra aqui a OAB Seccional Rio de Janeiro, o seu pedido de cassação junto ao Conselho de Ética, bem como representando-me junto ao Ministério Público.
O seu presidente diz que seu pai foi um desaparecido político. Realmente ele desapareceu em 1974. Gostaria que isso não tivesse acontecido. Mas o pai dele vem de Recife para o Rio de Janeiro. E em Recife começou efetivamente a luta armada em nosso país, com a bomba no aeroporto de Guararapes, onde morreu um jornalista, um almirante e 10 civis foram mutilados. Nome desse grupo: Ação Popular Marxista-Leninista. Eu quero repetir: o grupo do pai do Felipe Santa Cruz. Ação Popular Marxista-Leninista. Alguém acha de sã consciência que um grupo com esse nome estava preocupado com democracia em nosso país? Ou queria de fato impor aqui o marxismo através da luta armada? Eles eram violentos, matavam, sequestravam, justiçavam aqueles próprios companheiros que porventura desconfiassem dele. Já utilizados em outros momentos da história brasileira, os chamados justiçamentos de militantes são retomados no início dos anos 70. É quando entra em declínio a guerrilha urbana contra o governo militar, implantado em 64. O assassinato do ex-militante comunista Salatiel Teixeira Rolim, no chinês, foi provavelmente a última ação de justiçamento promovida por grupos guerrilheiros que atuaram no Brasil nas décadas de 60 e 70. Acusado de desviar dinheiro do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário e de delatar companheiros, Salatiel foi julgado e condenado por um tribunal revolucionário. A pessoa chegou a reconhecer que tinha sido presa e tinha feito um acordo com a repressão de voltar para entregar a organização. Então a organização justiçou ele. Os dirigentes da Ação Popular, antes de 64, todos frequentaram a Academia Militar de Pequim para se profissionalizarem na busca do teu sucesso, ou seja, o poder pelo terror. Agora, quem é que combateu esse tipo de gente? Na época, em nome do Estado e de forma legal, um dos homens foi o senhor coronel de artilharia Carlos Alberto Brilhante Ustra, que em seu livro conta em detalhes, com fatos narrativos, de tudo o que aconteceu naquela época. Além de desertor, Lamarca não cumpriu o juramento solenemente proferido pelos oficiais do Exército Brasileiro no momento em que recebem a tão sonhada espada. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Hoje, parte da mídia, engajada em um esquerdismo renitente, mitifica Lamarca, rendendo-lhe homenagens por meios de filme e de reportagens. Esse livro, A Verdade Sufocada, é aquele que o PT não quer que a população brasileira tome conhecimento. Hoje você estudar Marx nas escolas é virtuoso, é humano. Mesmo pessoas como ele têm integrado aqui o grupo de comunistas do passado que executou mais de 100 milhões de nações. Agora, falar da obra de Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel de artilharia do Exército Brasileiro, chefe do DOI-COI de São Paulo, não pode. Acusam-me até de crime contra a humanidade. Lembro que não existe uma só sentença criminal transitada em julgado em desfavor do coronel Brilhante Ustra. Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. Por ocasião do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, cujo presidente à época era o senhor Pedro Dall'Are. O Lenin falava: a verdade é sempre revolucionária. Obviamente, meus senhores, essa verdade revolucionária nós não podemos entender como sendo algo que pode ser aproveitado em prol da humanidade, da democracia e da nossa liberdade. O que está em jogo aqui não é o meu futuro político. Se eu tivesse ficado quieto, não tivesse citado o nome Brilhante Ustra por ocasião da votação do impeachment, eu poderia até estar muito bem,
politicamente falando, já que atingia aí os 10% da intenção de votos. Não me interessa agora se eu passo para 5, 3, 15 ou 20. O que interessa para mim é o futuro do meu país. Não podemos sonhar com 2018 se não passarmos por 2016. E toda essa carga ideológica pregada nas universidades, largamente difundida ao longo de décadas perante o seio da população brasileira, não for desmistificada. Então é importante que a gente se apresente, diga nome da organização que faz parte, do DA, do CA, da universidade. O tempo é nosso aqui. Isso, já foi. Lorena, Federação Anarquista Gaúcha, Bloco de Luta. Sou Gabriel Antunes, sou estudante da Escola de Teatro e Dança da UFPA, sou do Pará, não sou de Porto Alegre, sou do Vamos à Luta, da CST e do PSOL. Sou Roberto, sou do Grupo Desobediência GLBT de Porto Alegre e da Comissão Especial da Diversidade Sexual da OAB. Sou a Luane, sou do coletivo Vamos à Luta, CST PSOL. Meu nome é Martina, sou professora, faço parte do 38º Núcleo do CEPERS e também do PSTU. Juliana, do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS, do Movimento Mudança e da Juventude do PT. Sou a Clara Nanda, estudante de Ciências Sociais da Unicinos e da Juventude do PT. Sou alemão, professor da rede estadual e do coletivo Resistência Socialista. Sou Daniel, sou professor de Estado e Sociologia do Julinho e sou da Juventude do Partido dos Trabalhadores, PT. Ou alguém acha que a esquerda, no caso o PT, deixará o governo sem fazer valer as ameaças que grupos sociais têm feito dentro do Palácio do Planalto, como pegar em armas, tocar fogo no Brasil, não resistir, ir à luta? Eu peço a Deus para estar errado. E para as ruas entrincheirados com arma na mão se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. A forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Milhares de mudas transgênicas criadas por meio de pesquisas desenvolvidas há 14 anos foram destruídas durante manifestação com mais de 1.000 mulheres ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. As mulheres entram na empresa e destroem as estufas onde estavam os testes. As manifestantes vieram direto para as estufas onde a empresa faz pesquisas com novas espécies de eucaliptos. As mulheres destruíram milhares de mudas que estão sendo desenvolvidas desde 2001. Em meu voto, antes de eu citar Carlos Alberto Brilhante Ustra, outro parlamentar citou Marighella, que tem como legado para o Brasil e o mundo o seu mini manual de guerrilha, onde ensinava de forma clara e didática a execução dos crimes mais bárbaros possíveis para chocar a opinião pública e chegar ao poder, como sequestros, assassinatos, roubos y execuciones de policiales militares. Marighella, ¿existen en Brasil fuerzas revolucionarias capaces de resistir a la dictadura y de ir a una lucha armada contra el régimen? Sim, existem essas forças. Minha posição e a dos camaradas que estão com a mesma disposição, que têm a mesma convicção, é exatamente a da preparação da luta armada, do desencadeamento da luta de guerrilhas e da concentração de todos os esforços nessa atividade. Era isso que tinha a esclarecer. ¿Qué fuerzas revolucionarias y qué tipo de organización cree usted que lograría la Alianza Armada de Obreros y Campesinos que se señala como necesaria para llegar a crear el núcleo del Ejército de Liberación Brasileño? O que deveríamos fazer era procurar lançar a luta de guerrilhas na área rural do país, sem nos preocuparmos em que qualquer das organizações existentes tomasse a iniciativa. É ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. E é a CONTAG, é os movimentos sociais do campo que vão fazer isso. Como disse o comandante Che Guevara, criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Não podemos pensar que pessoas que pensam ainda hoje em dia dessa forma, como no passado, no caso Marighella, estiveram ou estão no momento preocupados
com a nossa liberdade ou com a nossa democracia. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Não estou afrontando quem quer que seja, mas o meu mandato estará a serviço da verdade, da democracia e da nossa liberdade. Muito obrigado a todos e fique com Deus. Mas, deputado, no seu estado, no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, aconteceu aquele episódio de execução, né, dos criminosos que estariam trocando tiro com os bandidos e lá, já sem reação, foram executados. E depois se viu que aqueles policiais militares que participaram desta ação, repito, no seu estado, Rio de Janeiro, já tinham passagens com outros crimes, respondendo a outros inquéritos semelhantes. O senhor não acha também que há um relaxamento dessas corregedorias, permitindo que os policiais, ou que qualquer policial possa colocar uma arma na cintura, o que é perigoso para a sociedade? No que dependesse de mim, aqueles dois policiais seriam condecorados. Eles estavam numa progressão. Ou seja, a bala comia solto lá naquela região. E como eles tinham que prosseguir, não poderiam deixar pessoas para trás com vida naquele momento, porque elas poderiam ter uma arma escondida e executar os policiais por trás. E esses que estão presos no momento, infelizmente, eles têm alguns autos de resistência. Isso tem que ser para a sociedade um sinal que aqueles policiais trabalham. Afinal de contas, não é trabalho do policial distribuir flores por aí, deputado, e sim tiros para quem agride a sociedade. Deputado, me perdoe, mas essa política que o senhor está defendendo é uma política de guerra, no meio urbano. Quer dizer, é até incompatível. Se fosse o exército num campo de batalha, tudo bem, mas são policiais militares no meio de uma comunidade. Te convido para passar, eu não vou, mas te convido para, nesses momentos, estar nas ruas, perto das escolas, para você ver como funciona o crime do Rio de Janeiro. Lá o bandido não tem, raramente ele tem um revólver, uma pistola. Geralmente é fuzil importado, com a capacidade de destruição enorme. E eles não pensam duas vezes antes de atirar para cima dos policiais militares, que inclusive, como é a regra no Brasil, não tem praticamente qualquer meio para se defender dessa injusta agressão, quer seja com coletes, quer seja com equipamento de visão noturna, quando o combate é noturno. E nós, me desculpa aqui, estamos em guerra em nosso país. Por quê? A internação compulsória, eu voto favorável a essa proposta aqui. Mas o país tem recurso para tanto viciado? Agora, reparou que o garoto honesto, decente, trabalhador, que tem vergonha na cara, que pede benção para o pai antes de dormir, que acorda cedo, que estuda, não tem nada. Agora, o viciado tem tudo. Inclusive, agora em São Paulo, criaram a Bolsa Crack. Ou seja, cada um marginal viciado, a sua família vai ganhar R$ 1.350 por mês para tentar recuperá-lo. E 99% das pessoas não têm recuperação. Então, a vida teria um preço inferior ao gasto pelo Estado, nesse caso? Que gasto? Olha, é muito fácil, a quem está por lá de fora, criticar um prefeito, por exemplo. Muitas vezes, se o prefeito atender até numa parte de saúde justa, meia dúzia de habitantes do seu município, acaba com o orçamento da saúde. A crítica é muito fácil. Agora, o tratamento de viciado, alguém tem que pagar para aquele viciado ser tratado, e o tratamento é caro. Ou seja, pegar imposto, quem trabalha, paga IPTU, paga ISS, paga ICMS, para dar boa vida para um vagabundo que geralmente, ou dificilmente, ele vai ser recuperado. O que o governo tem que fazer? Uma política de controle da natalidade. E não fazer o que a Dilma Rousseff está fazendo, criando Bolsa Carinhoso. Ou seja, estimulando mulheres que não têm condições de sustentar a si própria a ter mais filhos, em troca de uma bolsa de R$ 70 por mês para cada filho mais que ela bota no mundo, que não vai ter futuro nenhum.
O único futuro que vai ter, e é muito bom para o governo, é a questão de mais um eleitor. Apenas mais um eleitor para votar no PT. Então a saída seria a prisão desses usuários? Olha, você tem que... Por que nas Forças Armadas se tem respeito e hierarquia? Porque tem a prisão disciplinar até 30 dias. Eu já fui com o capitão preso por 15 dias. Não tem problema nenhum. Errei, paguei. Tá ok? Agora, se o usuário não tiver pena nenhuma, ele só tem boa vida. Ele não pode ser preso, não pode ser detido, etc. E quando, mais na frente, ele está numa crise, até mesmo de abstinência, tá? Ou começa a cometer crimes, o Estado vai ampará-lo com imposto pago por aqueles que foram seus filhos vitimados por esse drogado. Então tem que ter algum tipo de punição. Olha só, a cadeia é um lugar maravilhoso, democrático, só está lá dentro quem faz muita besteira. E eu prefiro a cadeia cheia de vagabundo do que cemitério cheio de inocente. Tá, agora, assim, você entendeu o que eu falei? Entendi. Tá. As pessoas que são geralmente, na verdade, que têm uma opinião contrária à sua, elas acreditam que os presos, prender um usuário de droga vai fazer com que ele saia de lá ainda pior. Então deixa ele na rua, então vamos soltar quem está lá dentro. Tem uma proposta de lei aqui de um deputado Domingos Dutra do PT que dá uma vida de spa para quem está preso. Inclusive direito à cela única, direito a creme hidratante, shampoo, condicionador, para as mulheres salão de beleza, para quem tem dinheiro contratar um médico particular, cria inclusive o dia do encarcerado. Então vamos soltar esse pessoal todo. E quem é contra, por exemplo, a redução da maioridade penal, achando que um garoto de 17 anos não sabe, não tem consciência de si próprio, responde da seguinte maneira. Alguém já viu um menor de 17, 16, 15 ou 12 anos cometendo um crime dentro da favela? Não. Sabe por quê? Lá tem pena de morte. Então ele veio cometer seu crime no asfalto, que está cheio de canalhas para defendê-los, com política de direitos humanos. Por isso a insegurança do nosso país aumenta. Desde quando Figueiredo, o último presidente militar, deixou a presidência da República. Então o senhor acha que uma saída também para isso seria a redução da maioridade penal para 16 anos, no caso? Olha, eu sou a favor a 14, né? 14. Como, logicamente, não teria a mínima chance de aprovar, eu bati no 16. A proposta mais antiga é minha, 16 anos de idade. Até porque, antes da Constituição de 88, você incorporava no serviço militar obrigatório um moleque de 17 anos de idade. E ele atirava com fuzil, atirava com pistola, de revólver, né, de lança-rojão, de obuseiro 105mm, e era responsável pelos seus atos. Por que passaram para 18 agora? Para dar uma proteção imerecida? Eu tenho um filho que foi eleito com 17 anos de idade. Ou seja, ele tem maturidade para ser votado e não tem para ser detido caso cometa um crime? Não é por aí não. Eu não tenho que esperar acontecer uma desgraça com alguém da minha família para depois dizer que sou favorável à redução da maioridade penal. Agora sim, o senhor até tocou anteriormente que as cadeias hoje aqui no Brasil, elas já estão superlotadas, né? E reduzindo a maioridade penal para 16 anos e ainda... Olha, eu prefiro as cadeias como lata de sardinha, cheio de canalha e vagabundo lá dentro, do que um cemitério cheio de vítimas desses canalhas. É uma questão de opção. É o leão e o cordeiro, pode escolher quem você quer. E o senhor acha que o Brasil está preparado para... Olha, se você começar a fazer uma campanha mostrando o que é uma cadeia, olha, se você cometer uma besteira, você vai para esse inferno aqui, o elemento vai pensar 10 vezes antes de cometer uma besteira. Que começa até com o machão estuprador virando mocinha dentro do xadrez, o que é muito bom. Vai provar do seu próprio veneno. Para a gente concluir aqui, o senhor quer deixar uma mensagem aos nossos telespectadores? Por que o PT é contrário à redução da maioridade penal? Já dizia Marx, né? Vou comprar da burguesia a corda para enforcá-lo. Quanto mais violência tiver, quanto mais crime tiver, em especial praticado por menores, é melhor para o PT, porque ele ganha força para a sua campanha de desarmamento do cidadão de bem. E toda ditadura é precedida de uma campanha de desarmamento, uma campanha de desgaste dos valores familiares, como o kit gay, por exemplo, criança a partir de 6 anos de idade, sendo estimuladas a ser homossexuais nas escolas. O projeto do PT aqui também, do então presidente Lula, criminalizando as palmadas, ou seja, a segunda vez que o pai for obrigado a dar uma palmada no bumbum do seu filho, porque ele está andando com um maconheiro, o pai é punido com a pena de afastamento do lar. São essas políticas que levam aqui ao esfacelamento da sociedade. As crises familiares, e todos tornam-se presas mais fáceis
desses que estão no poder, que só tem um objetivo: a perpetuação do poder a qualquer custo. E o clima de terror interessa para esse governo, para ele impor as suas políticas que melhor lhe interessam nesse país, em especial aqui, políticas voltadas para a demagogia, como o Bolsa Família. Olá, Jair Bolsonaro, estou aqui com o Max, MC, 20 anos de idade, de Cuiabá, e há poucas semanas teve um problema sério com ele na imprensa. Ele botou no Facebook que me apoiava para 2018. Foi o suficiente para uma pequena parcela LGBT, mas bastante ativa e atuante e estridente, começar a fazer ameaça a eles, não só por telefone, no Facebook, bem como apedrejaram na sua casa. E o que é mais lamentável ainda, o site G1 o entrevistou por telefone e disse que ele, inclusive, era bissexual. Ele diz aqui que não é heterossexual, mas não temos nada a ver com isso. Agora, essa rotulação, essa levada para ele, como se ele fosse um traidor do movimento LGBT, não está em jogo aqui, e isso também é abominável. Ele tem o direito de defender quem bem entender. Logicamente, defende a maioria das coisas que eu também defendo em Brasília. E digo mais, a grande parte dos homossexuais do Brasil hoje em dia entende realmente qual foi minha posição no passado defendendo a inocência das criancinhas em sala de aula e me apoiam. Max, o que você tem a dizer sobre o que aconteceu? Bom, né, que devido a uma postagem que eu postei no Facebook, para quem não conhece, sou o Mr. Max, canto funk sertanejo, também começando agora, sou lá de Cuiabá, Mato Grosso. E devido a uma postagem que eu postei lá num grupo do Facebook, que é a recepção do Bolsonaro em Cuiabá, eu postei lá, eu apoio Bolsonaro ser o novo presidente do Brasil. Aí devido a eu postei isso, muitos deles que são homossexuais me seguem, curtem meu trabalho. Aí devido a eu receber milhares de mensagens no Facebook, no WhatsApp, me colocaram no grupo, falaram coisas horríveis. Aí devido a eu fiz BO e tal, tudo bem. Ele fez um boletim de ocorrência, sim. As ameaças, então o quê? Aí também a site da G1, né, que postou lá falando que eu sou bissexual, não procede essa informação. A idade também de 24 anos não procede. E entre outros também, que eu recebia pedrada na minha casa, socaram bombas na minha casa também, estou sendo ameaçado por eu apoiar uma pessoa, que é o nosso presidente do Brasil, que eu tenho certeza. O G1 também botou que você é cantor de boate gay. Você é cantor de quem quer contratar teu serviço, não interessa qual é a boate. Você vai lá cumprir teu trabalho, vai vender o teu som, a tua música. Espero que você tenha mais convites para cantar em boates ali, não só de Cuiabá, mas fora de Mato Grosso também. No mundo inteiro, né? E tipo, eu não tenho nada contra homossexuais, me chamaram de homofóbico. Pelo contrário, eu amo vocês, porque vocês são meus fãs também, entendeu? Muitos de vocês que são homossexuais também me apoiou, entendeu? Uma minoria fizeram contra mim, entendeu? Pois apoiou um cara. Nós todos estamos no mesmo barco, não interessa a opção sexual, cor de pele, sexo, se é nortista ou sulista, se é rico ou pobre, estamos no mesmo barco. Nós precisamos, né, de nos unir para um Brasil melhor para todos nós. Não é com essas frescuras como fazem agora com o garoto aqui, o jovem de 20 anos de idade, eu tenho um filho com 18 anos, cara, que nós vamos aqui mudar o nosso Brasil. Não é assim, é unindo todos nós, não deixando em especial os homossexuais, né, que está em causa, na causa do momento aqui, aceitar esse tipo de provocação. Todos estamos iguais, todos juntos, vamos salvar o Brasil. Max, pode contar com a gente aqui, a gente vai botar no Face essa tua postagem aqui. Amar o próximo, independente de que a pessoa que for, mas amar o próximo, hein? Tá aqui o telefone dele aqui, para contato, show do Max, tamo junto aí. Aqui a página aqui, ó, Mr. Max MC, já curta a página aqui. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu, Max. Valeu. Valeu, irmão.